Olá, irmãos, bom dia. Não sei quanto a vocês, mas o louvor sempre é um momento que me toca muito, porque não só porque diz na palavra que Deus habita no meio dos louvores, mas porque mexe com as nossas emoções, mexe com o nosso ser. E ao longo, durante o louvor, nós ouvimos alguns trechos, na qual eu gostava de relembrar-vos. Portanto, Atos, capítulo 16, se os irmãos pudessem estar a abrir. O tema que nós estamos a ver, ou temos estado a ver no quase último mês, tem sido a respeito do reino de Deus. E o reino de Deus é um tema muito pertinente a nós, como igreja, como pessoas, e afeta-nos intimamente e de forma muito prática no nosso dia a dia também. Portanto, se puderem abrir em Atos 16 novamente, nós vamos estar a acompanhar o texto. E eu gostava apenas de orar novamente, pedindo para que o Senhor esteja conosco nesta manhã. Vamos baixar então nossa face em oração. Amado Deus, te agradecemos, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade que nós temos de poder estar na tua palavra, Deus. Diante de ti, simplesmente derramamos o nosso coração, a nossa alma, as nossas vidas, literalmente entregamos-nos a ti, simplesmente pedimos, ó Pai, abre o nosso coração, fala conosco esta manhã, no nome de Jesus. Amém. Amém. Portanto, assim como eu disse, nós temos estado a ver Atos 16, a respeito do reino de Deus. E o texto que eu gostava de abordar a respeito do reino de Deus nesta manhã seria Atos 16. E o reino de Deus, para mim, sempre foi algo um bocado abstrato, porque Jesus fala em várias passagens a respeito do reino de Deus. Ele diz que ele veio inaugurar o reino de Deus. Quando ele expulsa demônios, ou quando Jesus, o João Batista vai e pergunta a Jesus, ou manda perguntar a Jesus se esse realmente é o Messias, e então Jesus responde: olha para o teu lado, cegos estão a ver, coxos estão a andar. Eis que o reino de Deus está a ser expresso. Mas o que é o reino de Deus? Eu tenho certeza que se nas manhãs da rádio comercial o Nuno Markle e a malta toda lá tivessem, ao invés das histórias do homem que mordeu o cão, ao invés disso estiverem a contar tipo histórias a respeito do reino de Deus, tenho certeza que seria muito mais claro para nós percebermos. Portanto, para mim, o reino de Deus, o que é? O reino de Deus ele é ao mesmo tempo abrangente e ao mesmo tempo pessoal. Nesse próximo slide, nós vamos ver um bocado alguns dos aspectos do reino de Deus. Aqui eu coloquei várias coisas, como, por exemplo, política, finanças, famílias, relacionamentos, a educação, tanto a educação pública quanto a educação nossa, ecologia, artes, cultura, poder, saúde. Quer dizer, são várias áreas. E aqui eu poderia encher este quadro todo a falar sobre inúmeras áreas sobre a nossa vida na qual o reino de Deus é concernente, concerne o reino de Deus. Agora, o que significa isso? Significa, basicamente, que o que é reino de Deus? Reino de Deus, então, basicamente, é a vontade de Deus a ser feita em todos os aspectos da sociedade e da nossa vida. O reino de Deus nada mais é do que a sua vontade a ser cumprida aqui na terra, hoje e agora, inclusivamente em cada um desses aspectos. Por exemplo, vamos lá imaginar o poder romano. Sabem que o poder romano conquistou grande parte da Europa e pronto, o reino romano era muito grande. De que forma que as leis, de que forma que as leis eram cumpridas naquela altura? Ora bem, a forma como era cumprido lá era de acordo com o imperador romano. Quando mudasse o imperador, mudavam as regras, mudavam as leis. Como é que hoje as leis são cumpridas no nosso reino de Portugal? Hoje, aqui, bom, vai depender também do nosso governo. Mas a forma como nós praticamos a lei aqui é muito diferente da forma como nós praticamos a lei na Coreia do Norte, por exemplo, que é um sistema de governo completamente diferente. Como vocês acham que nós hoje como seria a nossa sociedade
se o nosso presidente da República e primeiro-ministro, os dois juntos, seria Cristo Jesus? Já pararam para pensar nisso? De que forma que a justiça, a educação, o nosso ambiente, as famílias, de que forma que a nossa vida hoje seria governada se Jesus fosse o nosso presidente da República, o primeiro-ministro e o presidente da Junta de Freguesia? Repararam? Portanto, é uma coisa que ao mesmo tempo é muito abrangente, mas muito pessoal. O reino de Deus, então, no próximo slide, poderia ser, então, uma vez eu li uma outra definição a respeito do reino de Deus, que é este. É a submissão e a vontade de Deus em todos os campos da nossa vida, ou então são exatamente as boas notícias do reino a ser cumpridas hoje aqui. Não é apenas a salvação de Deus, desculpe, são as boas notícias do reino. A salvação de Deus não é só sair do inferno, é o inferno sair de dentro de nós e das circunstâncias à volta do ser humano. Quer dizer, é a presença de Deus e a vontade de Deus a ser cumprida do nosso meio. Agora, de que forma, então, é que o reino de Deus se aplica de forma muito prática na nossa vida e através desse texto que nós lemos aqui, que basicamente fala do texto em que Paulo, quando inicia a sua segunda viagem missionária, sua segunda jornada missionária, ele começa então a visitar todas as igrejas que já tinha plantado. E, entretanto, no início do capítulo 16, nós vemos a direção do Espírito Santo em dirigir Paulo, e ele chega pela primeira vez aqui na Europa, na cidade de Filipos. E é exatamente este texto que nós vamos estudar. Quando Paulo chega aqui na Europa, pela primeira vez, ele chega na cidade de Filipos. E na cidade de Filipos ele tem 3 encontros. O primeiro encontro com uma senhora chamada Lídia. Nós já vamos ver quem ela é e de que forma o reino de Deus chegou até ela. O segundo encontro foi com aquela menina que era possessa por um demônio. Nós já vamos ver também quem é ela e a forma como o Espírito Santo, como o reino de Deus chegou a ela. E o terceiro encontro, terceira interação, foi com o carcereiro. Portanto, nós temos aqui 3 encontros. E nós vamos ver, então, quem são essas pessoas, número 1. Número 2, vamos ver de que forma que o reino de Deus chega a essas pessoas e algumas implicações muito práticas. Portanto, logo quando Paulo chega numa nova cidade, Paulo é missionário, ok? Portanto, aquilo que ele faz, basicamente, é falar da palavra de Deus. Assim que ele chega na nova cidade, ele procura um grupo de cristãos já estabelecidos ou então uma sinagoga. Naquela altura, naquela região, naquela cidade específica, havia um grupo apenas de um grupo de judeus. Na altura não havia uma sinagoga naquela região, porque para haver uma sinagoga precisava haver um número mínimo de praticantes do judaísmo para que se pudesse construir uma sinagoga. Mas na altura nem isso sequer havia. Portanto, havia uma pequena reunião de oração, vamos chamar assim. Uma reunião de estudo bíblico e oração. Portanto, os irmãos podem acompanhar em Atos 16, no versículo 13. No sábado, saímos da cidade para a beira-rio, onde julgávamos haver um lugar de oração. E sentados ali, falávamos às mulheres ali reunidas. Uma das mulheres que nos ouviam, chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura, da cidade de Tiatira, era temente a Deus, e o Senhor lhe abriu o coração. As coisas que Paulo dizia. Então, quem é esta senhora, este primeiro encontro com quem Paulo tem? A primeira senhora é Lídia. Qual é o perfil de Lídia? Nos dias de hoje, a Lídia poderia ser considerada como uma gerente administrativa de uma boutique. Ela era ela era uma pessoa de posse, porque nós vemos logo no versículo 15 que ela convidou Paulo e Silas para estar em sua casa. Ela era uma pessoa moral, ela era uma pessoa educada, tanto é que ela gerenciava o seu próprio negócio. O que ela fazia? Ela tinha um negócio de tecidos de púrpura, que na altura era um tecido muito caro e apenas pessoas com muito dinheiro podiam comprar. Ou seja, ela era que vendia os tecidos, por exemplo, a Zara e a Bershka, por exemplo. Vamos lá dizer. Ou seja, quem vende os tecidos a essas grandes empresas são pessoas de posse.
E é essa pessoa de posse, é essa pessoa muito entendida e intelectual que está aqui a tentar estudar a Bíblia. Ou seja, ela é uma pessoa asiática, Tiatira é uma região da Ásia Menor, e ela então, da Ásia Menor, independente da sua religião, ela decide, de alguma forma, ela está aqui a tentar buscar a Deus. Ela decide seguir o Deus do judaísmo, dos hebreus, no caso do judaísmo, do Antigo Testamento, da Torá, e ela está aqui então em busca de Deus. Mas reparem que ela apenas está a viver uma religião. Portanto, quem é Lídia? Lídia é uma pessoa moral, uma pessoa certa, uma pessoa rica e uma pessoa intelectualmente muito culta. De que forma que Deus chegou, de que forma que o Evangelho chegou até Lídia? De que forma que o reino de Deus impactou a vida dela? Nós vemos aqui que Deus lhe abriu o coração. Versículo 14. Uma das mulheres que nos ouvia, chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura, era temente a Deus. O Senhor abriu-lhe o coração para acolher as coisas que Paulo dizia. A forma como ela foi convertida, a forma como o evangelho chegou até ela, basicamente foi através de uma discussão racional a respeito da palavra de Deus. Aquilo não era tipo um sermão que Paulo estava a dar, porque naquela altura, neste contexto aqui que está a nos dizer, era apenas tipo um grupo de oração, uma reunião de oração, ou seja, eu falo, é como se eu falo e tu existe uma discussão a respeito da palavra de Deus. E dessa forma é que ela foi, é que o Senhor lhe abriu o coração para perceber o Evangelho. Ela percebeu que, afinal de contas, ter um relacionamento com Deus é completamente diferente do que viver uma religião. Ela antes ia e seguia o Deus do judaísmo e tentava seguir as leis do judaísmo, ou as leis do Antigo Testamento, de forma muito rígida. E Paulo, então, conta a ela essa boa notícia de que o Evangelho não é uma religião. O Evangelho não é apenas um segmento de regras que nós fazemos. O Evangelho nós não podemos comprar, mas sim temos de acreditar e abrir o nosso coração. E foi assim, então, que ela foi ganha. De que forma que o reino de Deus, então, entra e muda na casa dela? Eu vejo aqui dois aspectos. O primeiro aspecto é a questão da religião. Ela percebeu que o reino de Deus mudou a concepção dela de religião, de que, afinal de contas, religião não é esse segmento de regras, mas sim um relacionamento com Deus. E, em segundo lugar, mudou a forma como ela olha para as finanças. Se calhar antes ela utilizava apenas as suas riquezas, as suas finanças, para cuidar da sua família. Como é que eu sei disso? Se vocês abrirem no versículo 40, no último versículo deste capítulo, quando Paulo e Silas saem da prisão, onde é que eles vão ter? Vão ter a casa de Lídia. O que significa que Lídia, assim que aceitou o Senhor, assim que o evangelho inundou o coração de Lídia, ela imediatamente abriu a sua casa e os seus recursos para receber a primeira igreja na Europa. Portanto, o reino de Deus aqui transformou a forma como Lídia olha para finanças. Finanças agora não torna-se apenas um instrumento para meu benefício próprio e para meu bel prazer, mas sim é um instrumento para que o reino de Deus possa ser estabelecido e para que a igreja do Senhor possa crescer. Portanto, isso também nós vemos no versículo 15. Depois de batizada com sua casa, ela nos suplicou: se me considerais crente no Senhor, entrai e permanecei em minha casa. E compeliu-nos a isso. E é interessante porque ela não simplesmente disse, ok, eu aceito isso, mas deixa tu lá, Paulo, e eu na minha. Não, ela quis abraçar aquilo de forma integral. Esse é o primeiro encontro. O segundo encontro é o encontro com essa rapariga, com essa menina que seguia Paulo e Silas. Vamos continuar a ler no versículo 16. Aconteceu que, quando íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador e que, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Ora bem, essa jovem, eu ouvi e li que talvez seria uma menina de talvez entre 12 e 14 anos. E é interessante porque ela é uma pessoa, nós vemos aqui no texto,
que ela é uma pessoa economicamente, socialmente e espiritualmente escrava. Ela é uma escrava econômica porque ela pertence aos seus senhores, ou seja, aos cafajestes, as pessoas que a detêm, pronto, desculpe, e aos senhores que a detêm, porque basicamente ela trabalha, ela com aquele espírito imundo, ela consegue de alguma forma prever o futuro, ou seja, as pessoas, por exemplo, vêm até eles e dizem, quando é que eu devo ir ao mar, por exemplo, para apanhar a maior quantidade de peixes? E essa menina, por causa do seu espírito imundo, conseguia então fazer adivinhações e prever o futuro. E é dessa forma então que os senhores que a têm, literalmente, fazem dinheiro. Portanto, ela é uma escrava econômica, social e espiritual, porque ela tem um espírito mundo e ela é escrava daquilo também. Portanto, esta é a menina. Provavelmente, talvez seria uma menina grega, não sei, de outra nacionalidade. Mas esta é o perfil dessa rapariga, desta menina de 12 ou 14 anos. E de que forma o evangelho chega até ela? Ora bem, nós vemos que Lídia, o evangelho chega até ela através de um discurso racional, através de uma conversa, exposição da Bíblia e uma conversa racional, uma discussão apologética. Esta rapariga é completamente diferente. Apesar de que ela sabe quem eles são e qual é a mensagem dele, porque reparem no versículo 17, seguindo Paulo e a nós, ela gritava, estes homens são servos do Deus Altíssimo, eles vos anunciam o caminho da salvação. Ninguém sabia naquela altura quem era Paulo e Silas, porque naquela altura não havia missionários, o evangelho estava apenas chegou ali pela primeira vez na história, naquela cidade, o evangelho tinha chegado pela primeira vez, ou seja, quem é que havia ouvido falar a respeito de Paulo e Silas? Ninguém sabia o que era um missionário. Mas aquela menina, por causa do seu espírito adivinhador, já sabia quem eles eram.